Manter sua energia alta não vai garantir que você cocrie a sua realidade. Eu vou te contar a minha jornada com a cocriação, com o alinhamento energético, com o alinhamento da minha energia e que ainda os desafios de cocriar a realidade. Eu sou a Linda Valdovaz, sou mentora sistêmica, fica até o final desse vídeo. Se você quiser aprender com a minha jornada, eu te faço o convite, já se inscreva nesse canal, dê o joinha nesse vídeo e deixe seu comentário, por favor. Eu venho nessa jornada de tentar aprender a viver, não é de hoje. Eu dei grandes saltos, mas tem uma coisa que tá aqui emperrada, que tá aqui custosa, que eu tenho tentado, testado, né? Tentado não, quem tenta já tá querendo falhar. Mas tô testando várias ferramentas, várias fórmulas e que ainda tem hora que eu acho que eu peguei o jeito, tem hora que eu falo, tô arrasando, eu acertei isso aqui, mas olho pra realidade e daqui a pouco já tudo mudou. Se fala sobre manter a sua energia lá em cima, que o que cria não é o seu pensamento, mas é a sua energia, o sentimento. E isso faz muito sentido, isso é real mesmo, porque usa o pensamento para que a gente, controlando os nossos pensamentos, escolhendo os nossos pensamentos com cuidado, porque o pensamento vai influenciar completamente em como você se sente. Porém, mais importante é o como você se sente. A gente usa o pensamento como via para regular o sentimento. Então, por exemplo, se você está pensa em 10 coisas que te faz feliz, é natural que o seu sentimento no final desse exercício seja de bem-estar, de alegria, de leveza, como quando você lembra de momentos especiais ou quando você está assistindo uma comédia, que o seu pensamento está ali só conectado com aquelas coisas engraçadas, você começa a se sentir bem. A mesma coisa quando você está ouvindo histórias difíceis, notícias difíceis, ou ouvindo a história de alguém, ou assistindo um filme que no final você está debulhando em lágrimas, porque o seu sentimento já foi envolvido por aquilo que entrou na sua mente, no seu coração. Então, assim, sabe aquela história que os olhos não veem, o coração não sente? É mais ou menos por aí. Claro que isso não é 100% verdade, nosso coração sente muitas coisas que a gente não tá vendo, mas a gente tá falando da perspectiva de ser mais disciplinado com aquilo que entra nos seus olhos, na sua mente, aquilo que você acessa, aquilo que você vê, aquilo que você consome. Então, quando você escolhe pensar positivo ou ter uma perspectiva mais otimista sobre a vida, é sobre não desengatilhar sentimentos ruins. Então, se algo acontece na sua vida que é desafiador e você olha pela perspectiva, por exemplo, do Axis, qual o presente que tem para mim escondido aqui por trás desse acidente de carro? Sei lá, você bateu o seu carro, arranhou, não teve nada, nenhuma consequência, mas tipo vai ter um prejuízo ali. Ao invés de você perguntar, que droga, meu Deus, tudo acontece comigo, você perguntar. Ao invés de lamentar, bravejar, você pode escolher fazer uma pergunta: quais os presentes escondidos por trás desse acidente para mim? O que está escondido aí que eu não estou vendo? Isso é uma escolha. O Axis fala muito de escolha, né? Você escolher olhar pela perspectiva positiva. Não é que tudo é positivo, mas você escolheu olhar pela perspectiva positiva. Isso é um exercício para que você não desengatilhe, porque é como se a gente tivesse dois botõezinhos lá, né? Positivo e negativo, polos. E se a gente escolhe olhar para o negativo, aperta o botão do negativo e aí tudo vai. O seu corpo já começa a estar em estado de emergência, sente que está inseguro, sente que está em perigo, já começa a liberar um monte de sentimentos de angústia, de medo. O cortisol vai para o corpo, grita, pronto, seu fígado já foi inundado de hormônios que não são legais. E aí uma coisa vai desengatilhando a outra. Então nós escolhemos olhar pela perspectiva positiva para quê? Para que apesar do susto, apesar da surpresa, nós vamos condicionar o nosso cérebro a olhar positivamente para que ele aperte o botão do positivo para inibir a produção do cortisol, do estresse, da ansiedade. Então nós manipulamos o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos por escolher uma perspectiva. A gente escolhe qual botão apertar. Claro que nem sempre isso é fácil, é um exercício diário, constante, até que isso vire o seu modo normal de funcionar. Para isso, você vai ter que quebrar um monte de paradigmas, você vai ter que ter um mergulho profundo, vai ter que questionar as suas realidades, questionar a realidade que está acontecendo, para que você possa conseguir ter esse desprendimento, essa perspectiva. Bom, depois que você consegue isso, você consegue
controlar a sua energia. E existem comandos que vão te ajudar a dar um reset no seu campo energético. Existem meditações, existem mantras, existem várias ferramentas que vão te ajudar a resetar o seu campo vibracional, para que você possa ter energia alinhada. Só que você pode, eu, por exemplo, uso a escala Hawkins de consciência e energia para consultar a minha energia diariamente. E já faz muito tempo, comecei a consultar a escala Hawkins, a minha energia estava sem, a minha energia no geral, era sempre na razão, que faz muito sentido, porque eu sou essa pessoa que tem uma tendência a racionalizar tudo, a pensar muito. Normal, na razão. A razão já é uma energia ok, né? Mas a partir da razão, que a gente vai para a razão, aí depois a gente vai para o amor, vai para a alegria, para a paz, até a iluminação, se não confundir essa a sequência. Eu precisei trabalhar muito a minha energia para que hoje, faz muito tempo, que na maior parte do tempo eu calibro a alegria, a paz, e tem momentos que eu tô na iluminação assim bombando, maravilhoso, no geral. Só que às vezes eu vou calibrar em relação a uma coisa específica e aí sobre essa coisa específica eu tô calibrando em outro lugar. Exemplo, na última vez que eu tive uma baixa energética, eu fui calibrar e as coisas travaram, assim, o meu trabalho travou, eu não tava trabalhando, e aí eu já vou para um looping de angústia, porque já vai pro ativo modo sobrevivência, né, sem trabalhar, tem os compromissos, como é que faz? Bom, eu sou autônoma, então a vida do autônomo já é equilibrar as emoções. Até aí tudo bem, eu vivo assim a vida inteira, eu trabalho como autônoma a minha vida inteira. Eu nunca tive carteira assinada, nunca tive um emprego, sabe? Do tipo que as pessoas falam, estou empregada. Não. Então, eu sempre fui autônoma. Então, eu já tenho o emocional treinado para as coisas não estarem necessariamente estável, que tá sempre em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Beleza. Mas quando fica muito baixo, muito baixo, tipo um mês para um autônomo ficar sem trabalhar, pra gente já dá o modo alerta. Que hoje eu já consigo ter reserva de emergência, eu já consigo ter economias para quando esses momentos vêm, eu não fique desesperada. Porém, eu já começo a ficar atenta. Só que cabeça vazia, oficina, né? Então, quando eu fico muito tempo ociosa, com muito tempo livre, eu faço o que eu penso, né, galera? E aí vou pensando, e aí geralmente a gente vai para um lugar que já não é um pensamento tão legal. Você até começa, e aí eu fico o tempo inteiro que só tentando controlar meus pensamentos, controlar meu pensamento. É um looping que desgasta muito, principalmente para mim emocionalmente. Então, quando a vida tá fluindo, trabalho, beleza, fica mais fácil. Então, teve um período aí, uns 2 meses atrás, que realmente a coisa deu uma travada. E aí, quando deu uma travada, eu fui observar o que estava acontecendo, usei umas ferramentas, percebi que eu estava vibrando muito na questão da culpa. Eu fui olhar minha escala, né, minha energia na escala Hawkins. E eu estava calibrando no geral, na paz, na alegria, estava maravilhoso. Só que quando eu tava falando de calibrar em relação à prosperidade financeira, eu estava calibrando na culpa. E a culpa não cria nada. E aí eu falei, eu não acredito. Tô aqui na culpa, aí eu rodei um protocolo da Aliança Divergente que eu comprei. Aí eu olhei para aquilo, mas eu falei, não tava muito fazendo sentido para mim. Aí eu me reuni com o grupo e aí tava gritando que tava numa culpa. Só que, cara, aquela informação não tava fazendo sentido para mim. Eu até tava sentindo culpa, mas não fazia sentido que eu tava sentindo culpa em relação ao meu pai, minhas irmãs, nada disso. Porque, meu Deus, eu tô trabalhando nisso já faz tanto tempo com as questões sistêmicas e não fazia sentido pra mim que aquilo tivesse naquele nível de travar todo o meu trabalho, aquela culpa. E aí eu peguei o gráfico dos recursos vibracionais e fui questionar se aquela culpa era em relação à minha família de origem, meus irmãos, eu dava não. Eu já fiz meu mapa cabalístico e eu sei que eu tenho uma jornada de limpeza aí de memórias ancestrais, não ancestrais da minha família, mas das minhas vidas anteriores. E aí eu fui lá, isso aqui, essa culpa tem relação com outras vidas? Sim, beleza. Aí eu falei, ok. E aí eu falei, eu preciso começar agora a trabalhar nessas questões ancestrais kármicas, preciso limpar esse karma, preciso sair dessa roda de sansara, como é que eu vou fazer isso? Eu sempre consulto os gráficos para entender quais as ferramentas nesse momento, o que usar. Eu fiz algumas perguntas se eu já tinha as ferramentas que eu podia usar, disse que sim. Quais dessas ferramentas, então eu calibrei. Então eu comecei a usar chama violeta,
para limpeza de kármica. Voltei a usar o Ho'oponopono para limpeza kármica. E aí também apareceu outras ferramentas, como o Theta Healing. O Theta Healing eu ainda não experimentei, mas que era bom que eu fizesse o Theta Healing. Então já estou organizada para fazer o Theta Healing. E aí também falou da Ayahuasca, que eu precisava também usar a ferramenta da Ayahuasca para aprofundar. E essas ferramentas já estão aqui agendadas no meu calendário para que eu possa usar essas ferramentas para trabalhar essa questão kármica. Comecei a trabalhar, o trabalho voltou a fluir normalmente, trabalhei um mês muito bom, ótimo. E sigo, né? Observando, fazendo as ferramentas e tal. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque você pode estar vibrando alto, você pode estar, no geral, muito bem, mas aí tem um aspecto da sua vida que a sua energia não tá tão boa. Que no geral você tá ok, mas algo específico não. Então, por exemplo, às vezes você tá super criando trabalho, criando renda, criando dinheiro, cria. Tudo é maravilhoso, mas quando o assunto é relacionamento, você não tá criando nada. Por quê? Se a minha energia tá alta, porque ali tem uma questão que você precisa olhar. Então, essa questão de é só calibrar alto, não é verdade. Você pode estar calibrando alto, energeticamente vibrando alto em vários lugares, mas aí tem um pontinho que você precisa dar uma atenção específica. Por isso, tá o tempo inteiro se conhecendo ferramentas que vão te dar autonomia para você poder investigar, para você olhar, se conhecer. Então, por exemplo, quando o grupo disse que eu estava me sentindo culpada em relação à minha família de origem, aquilo não fez sentido para mim. Se eu não me conheço, se eu não tenho as ferramentas, se eu não tenho conhecimento, se eu não me escuto, eu ia ficar comprando aquela ideia de que eu ainda estava com aquela culpa e não era aquela culpa. Era outras questões muito mais profundas. Aí que eu vou entrar também. A gente começa arrumando a bagunça aqui e muita gente, dependendo do que for a sua jornada de aprendizado, eu realmente sugiro que você faça o seu mapa cabalístico. Vai te dar uma noção de saber aonde tá, a coisa tá pegando. Às vezes você passa a vida inteira tentando se relacionar, não consegue. Às vezes você passa a vida inteira com questões de saúde e você não melhora. Às vezes, e aí você faz o Ho'oponopono, faz tudo, funciona para todo mundo, mas para você não funciona. Você precisa entender qual é a sua jornada. Qual é a sua missão aqui. E os mapas cabalísticos e os mapas astral vai te dar clareza sobre isso. Então, para mim, caiu como uma bomba, mas também foi um lugar de tipo, ok, cara, tenho essa jornada aqui, não é sobre ser competente, não é sobre saber, não tem ninguém me atrapalhando, sabe? Porque vez ou outra lá atrás eu falava, não é possível, tem alguém fazendo macumba pra mim, cara, as coisas não vão, ou quando estão perto de ir, alguma coisa acontece, eu me sabotava. Hoje eu já me observo. Quando tem alguma coisa para acontecer, eu me observo para eu não me sabotar, para eu não jogar terra nas minhas oportunidades por conta de culpa, por conta de questões muito maiores. Então, meu convite é: comece arrumando a sua casa, a sua bagunça aqui, agora, o básico, tá bom? Só que, à medida que você vá arrumando a bagunça, tem hora que você vai ter que descer no porão. Tem hora que você vai ter que voltar em outras moradias, né, usando a analogia da casa como vidas, às vezes você vai ter que voltar numa casa anterior, em outras vidas, para você poder dar conta de viver. Senão você vai ouvir os gurus dizendo que tudo só depende de você, do seu esforço. E sim, o que eles dizem tem razão. Se você conseguir fazer tudo certinho, você vai ter resultado. Só que às vezes você não consegue fazer. Então você vai ter que voltar. Se eu fizer tudo certinho, dá resultado. Beleza, mas eu não tô conseguindo fazer. Por que eu não estou conseguindo fazer? E aí você vai ter que entender por que você não tá conseguindo fazer. Porque você se sabota. Porque a coisa não anda. Porque quando tá indo tudo bem, você volta para trás. A sua jornada vai ser sobre isso. Então hoje, por exemplo, eu era muito empreendedora. Eu gostava de fazer muitas coisas, inventar toda hora, porque eu achava que... Se eu fizesse, se eu inventasse, se eu estudasse mais curso, eu gastei muito com curso para aprender mesmo, profissão e marketing. E agora acabou a era do marketing na minha vida, eu não compro mais curso de marketing. Acabou. E eu passei um tempão comprando, investindo, testando. E aí, nossa, pra mim não funcionava. Funcionava pra todo mundo, mas pra mim não funcionava. Me perdia, não conseguia entender, minha cabeça não abria para aquilo. Eu falei, acho que não é, né? A questão não é o marketing. A questão sou eu. Tem coisas aqui em mim que não está me permitindo avançar.
Então hoje, toda a minha concentração de energia é trabalho, vou lá e faço o meu trabalho fora para ganhar o dinheiro, o sustento. E aí o meu trabalho é aqui dentro, porque eu sei que não importa o quanto eu queira trabalhar aqui muito, se eu não tiver aqui resolvida, liberada, a coisa vai travar aqui. Então eu vou lidando com o que é. Aqui esse mês eu tô mais fluida, maravilha. Esse mês travou. Aonde travou? O que aconteceu? O que eu fiz? Aonde eu preciso olhar? Aonde acumulou sujeira que travou o fluxo? É só sobre isso. Pelo menos a minha vida se resume a isso. A entender como as coisas funcionam, como a vida funciona e como que eu já entendi que não tem ninguém me sabotando, sou só eu mesmo. O que eu consegui conquistar até agora é mérito meu, o que eu não consegui também é mérito meu, tipo, responsabilidade minha. E o que eu ainda estou tentando aprender. E aí sim, eu ainda estou testando as teorias, as ferramentas e buscando me liberar para a prosperidade. Eu espero que eu consiga nessa vida. Desejo que você também consiga. Mas o que eu posso dizer é que existe luz. Às vezes você começa a sua busca por uma coisa e acha outras no caminho. A minha busca sempre foi relacionada ao financeiro e eu encontrei muitos tesouros no caminho dos quais eu posso desfrutar hoje. Então, se o financeiro se chegar a ser fluido e eu destravar o financeiro, vai ser lindo. Se não acontecer, eu sigo por aqui, aprendendo e desfrutando dos tesouros que eu encontro pelo caminho. Que está conectada com a vida, de ter curado meu feminino, minha sexualidade, não ter depressão, nunca mais ter experimentado depressão, de ter uma compreensão profunda de quem eu sou, de ouvir o meu corpo, de estar conectada com o meu corpo, de poder ter a chance de aprofundar essa conexão cada vez mais, de parar de sofrer achando que tinha alguém, nossa, me sabotando, alguém contra mim. Não tem ninguém, sabe? Você não tem inimigos, não. O inimigo é você. E até se você criou inimigos no caminho, foi porque você fez isso, foi você. Então, respira fundo, começa a arrumar a bagunça. Talvez hoje tudo que você consiga é só dar uma varridinha, tirar um pó. Mas em algum momento você vai ter que abrir as gavetas, descer do porão, subir no sótão e às vezes voltar numa casa anterior. Meu nome é Lindalva Novaes, sou mentora sistêmica, terapeuta vibracional. Espero que você vigie os seus pensamentos, que você escolha qual botão apertar, mas entenda que só vibrar lá em cima não vai resolver. Você precisa estar muito alinhada em várias áreas da sua vida. E às vezes você tá achando que você tá arrasando, que eu já tô vibrando, mas por que não tá acontecendo? Por que ainda não tá acontecendo? Onde mais eu preciso destravar? E tem um tema que eu vou trazer no outro próximo vídeo, que é sua autoimagem. Estou trabalhando nisso por aqui também e vou dividir isso com você em outro vídeo. Meu nome é Lindalva Novaes. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho, dá um curtir e deixa um comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.